Bom, dando andamento no nosso treinamento de SEO Spider, hoje a gente vai falar sobre conteúdo duplicado. É um tema um tanto quanto extenso, tá? Que a gente vai precisar dividir esse tema em algumas aulas e para que de fato você consiga entender do que se trata, como identificar isso dentro do SEO Spider e que não fique uma aula muito cansativa. Então vou fracionar, tá? Vou entrar em tópicos específicos e ao longo das próximas aulas a gente vai entender o que é conteúdo duplicado, os tipos de conteúdo duplicado, como identificar dentro do SEO Spider e como resolver esses problemas, tá? Bom, para essa primeira aula eu vou passar uma introdução sobre os tipos de conteúdo duplicado. Assim, pensando de uma maneira bem ampla, existem duas situações em que o conteúdo duplicado é externo e interno. O conteúdo duplicado externo é aquela situação em que você pega um conteúdo de outro site, copia e cola no seu. Literalmente isso, ou seja, você está copiando o conteúdo de outra página, de outro endereço para o seu, e com isso gerando até um certo tipo de plágio, né? Outra situação também que envolve conteúdo duplicado, mas não necessariamente copia e cola, é aquela situação que você se inspira muito em um conteúdo de outro site e cria um conteúdo pro seu, só que basicamente parafraseando, né, o conteúdo do site que você se inspirou. E com isso você acaba gerando duplicidade também. Quando a gente fala de conteúdo duplicado dentro do nosso site, a gente pode estar falando de elementos de conteúdo que se repetem em mais de uma página, tá? Por exemplo, a gente tem 10 páginas e essas 10, a tag title é idêntica, por exemplo. Isso seria uma situação de conteúdo duplicado. Ou então, muitas páginas em que a tag H1 é a mesma, também é conteúdo duplicado. Ou até mesmo aquela situação em que o conteúdo de uma página é copiado para outra. Então tudo isso a gente está falando de conteúdos que uma página até pode ser a original, né, a que publicou o conteúdo pela primeira vez. Mas todas as vezes que esse conteúdo é repetido no site, a gente está informando para o Google que o conteúdo do nosso site como um todo não é de qualidade, porque a gente faz uso do mesmo texto, do mesmo elemento, em várias páginas diferentes. E com isso o Google entende que nosso site não tem ali um nível de qualidade, né, em termos de conteúdo, e acaba que não dá a devida prioridade no momento de fazer a classificação do nosso site nas buscas. Eu vou puxar aqui minha colinha, só para ficar por dentro dos itens que eu falei. Bom, acabei de passar a introdução sobre conteúdo duplicado interno e externo. Só que para a gente falar sobre esse tema, não tem como a gente não citar a tag canonical e os parâmetros de URL. É essencial, tá, que a gente entenda a importância desses dois elementos para que a gente consiga pensar em algumas soluções quando necessário, tá? Bom, vamos lá. Eu vou passar uma introdução aqui, a tag canonical, e eu vou montar o seguinte cenário. Tem aqui o meu site, eu vou apagar aqui esse rascunho, vou colocar aqui A, B. Como vocês podem ver, essas 4 URLs é referente ao mesmo site, ou seja, ela exibe o mesmo conteúdo. É meu site sem www, meu site sem https, meu site com www e https, e outra situação é com www e sem https. O Google, quando vê essa situação, ele passa por todas essas páginas, tá? E vê o conteúdo idêntico, porque é de fato a mesma página. Mas como a gente faria para informar para o Google qual é a versão original, ou seja, qual é a versão que ele realmente deve levar em consideração? Indo um pouco além dessa situação, eu vou fazer o seguinte: faz de conta que meu site é um e-commerce e esse e-commerce ele tem uma coisa chamada parâmetros de URL. Vou pegar aqui a situação em que é um e-commerce que vende cafeteiras. Outra situação que é a mesma página de cafeteiras, mas com filtro para listar as cafeteiras vermelhas. Outro filtro para listar a voltagem, né? E outro filtro para listar os produtos por ordem de preço. Ficou um pouco quebrado aqui a linha, mas ficou claro para vocês entenderem. Ou seja, essas outras 4 variações são referentes à mesma página, mesmo conteúdo, só que com filtros. Ou seja, a tag title é a mesma, o H1 vai ser o mesmo, a única coisa que vai mudar vai ser a ordem de exibição dos produtos.
Então o Google também passa por essa situação, tá? Eu vou apagar esse exemplo aqui, eu vou manter. Com isso a gente percebe que uma única URL tem a possibilidade de ter várias versões. E todas essas versões o Google, caso não seja informado ao Google, né, qual é a versão original, ele vai passar por todas essas e pode acontecer até de alguma situação ele ficar confuso na hora de entender qual é a principal, se é realmente uma página só, se é conteúdo duplicado. E a tag canonical entra exatamente nessa situação, tá? Deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui para ficar claro. Aqui são os parâmetros de URL. Ou seja numa situação em que a URL tem variações por conta do www ou do HTTPS, ou até mesmo do barra no final, ou seja por situações em que a URL muda por conta dos parâmetros, a tag canonical entra exatamente nesse momento para informar ao Google que, dentre todas essas versões, ele deve priorizar uma única, tá? Eu vou fazer uma ilustração aqui para ficar claro o entendimento. Vamos lá. Até coloquei essa lousa aqui no fundo para ajudar a gente. A gente vai fazer da seguinte maneira. Temos a URL A, desenho aqui um A. No caso da B, né? C e D. Faz de conta que aqui é a home do meu site, tá bem? E tem essas 4 versões. Quando eu informo para o Google a tag canonical, no caso temos a versão... dentre essas versões aqui, tem uma que é a principal do nosso site, ou seja, tem aquela versão que é a padrão utilizada no site como um todo. Com www, com HTTPS, sem www, a gente tem que determinar isso em algum momento ali no desenvolvimento do site, ou até mesmo após, quando vai fazer a implementação de SEO no projeto. Bom, no meu caso, a versão original do meu site é essa daqui, sem www e com HTTPS. Então, quando eu informo ao Google a tag canonical, aqui ó, a tag canonical vai ser esse card laranjado, né? A partir do momento que eu atribuo a tag canonical informando a URL A, o Google pode até ver todas essas versões, mas ele só vai levar em consideração essa daqui, porque a gente informou para o Google que a tag canonical é a A. Se acessar essa URL, vê essa tag canonical. Se acessa, todas as variações vai ver a URL A. No caso de parâmetros de URL, é a mesma situação. Essa página aqui seria a categoria do e-commerce, sem filtro nenhum, ou seja, a versão A, né? Já todas essas daqui são filtros, são variações ou até mesmo paginação da categoria. Quando a gente informa ao Google que a tag canonical é a A, todas essas versões não vão ser levadas em consideração em termos de duplicidade de conteúdo, porque o Google vai entender que todas essas versões elas representam variações dessa URL aqui. Então, vai deixar de considerar tudo isso conteúdo duplicado, tá bem? Bom, com isso, a gente já tem uma introdução a conteúdo duplicado, uma introdução também ao que é parâmetro de URL e entendeu o fundamento da tag canonical. Com essa informação, que é essencial para o andamento da nossa aula, a gente já pode partir para a parte 2, onde a gente vai, aqui dentro do SEO Spider, encontrar os conteúdos duplicados, encontrar a tag canonical, entender o que é parâmetro de URL e pensar em planos de ação para resolver a duplicidade de conteúdo nesse site que eu vou usar como exemplo, tá bem? Bom, se gostou da aula, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí, tá? Que é muito importante para eu entender a maneira que funciona melhor para passar essas aulas. E qualquer dúvida também deixa no comentário, se inscreve, deixa seu like e já vou lançar a próxima aula em seguida, tá? Dando andamento na nossa sequência. Até a próxima, falou!